Olá pessoal, tudo bem? Um dos assuntos que mais geram perguntas e polêmicas por parte de meus alunos e seguidores do YouTube se refere aos honorários periciais nas ocasiões em que é concedida assistência judiciária gratuita à parte que requereu a prova pericial, a tão controversa AJG. Esse é um assunto que certamente demandará uma longa conversa. Tudo teve início com a Lei 1060, de 5 de fevereiro de 1950, a qual estabeleceu, em seu artigo 1º do texto original, que, abre aspas, os poderes públicos federal e estadual concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente lei, fecha aspas. Tal artigo teve a sua redação modificada pela Lei 7.510 de 1986, passando a figurar da seguinte forma. Artigo 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente lei. O artigo 2º do texto original determinava, de forma bastante genérica, aliás, quais os cidadãos que gozariam dos benefícios de tal lei. O artigo 3º, por sua vez, listava as custas e despesas processuais que seriam isentas para os beneficiários da JG. O artigo 4º especificava originalmente a forma como a parte que pretenderia gozar dos benefícios da JG comprovaria que o pagamento das custas e despesas processuais resultaria em prejuízo de seu sustento próprio e o sustento de sua família. Tal artigo 4º passou por diversas alterações em sua redação após ter entrado em vigor, mas, tal como os artigos 2º e 3º, foi revogado. O artigo 5º estabeleceu que o juiz, caso não tenha fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo no prazo de 72 horas, bem como determinou as responsabilidades pela indicação do advogado que patrocinará a causa do necessitado. Os artigos 5º e 6º, ambos já revogados, determinavam, respectivamente, que o pedido da JG não suspenderia o curso da ação e que a parte contrária poderia requerer a revogação dos benefícios da AJG, da Assistência Judiciária Gratuita, mediante prova de inexistência dos requisitos essenciais para sua concessão. Em que pese o artigo 7º tenha sido revogado, o artigo 8º estabeleceu que, abre aspas, ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex officio, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de 48 horas improrrogáveis. Ou seja, caso a parte contrária tivesse provas de que o pedido da assistência judiciária gratuita era descabido, ainda poderia requerer a sua revogação e, caso aceita pelo magistrado, essa revogação ocorreria no prazo de 48 horas. Dando continuidade. O artigo 9º definiu que, abre aspas, os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até a decisão final do litígio, em todas as instâncias, fecha aspas. E o artigo 10º estipula que os benefícios da AJG são individuais e concedidos em cada caso, não sendo transmitidos aos cessionários em caso de morte do beneficiário. Todavia, estabelece que os herdeiros poderão ter acesso a tais benefícios, caso necessitem, na mesma forma estabelecida em lei. Os artigos 11º e 12º foram ambos revogados, motivo pelo qual eu não tecerei maiores comentários. Por sua vez, o artigo 13º
estabelece que, caso o beneficiário da JG possa atender em parte às despesas do processo, abre aspas, o juiz mandará pagar as custas que serão rateadas entre os que tiverem direito ao seu recebimento. Fecha aspas. O artigo 14º é de suma importância para todos aqueles que pretendem atuar como peritos do juízo. Talvez muitos deles estejam aqui me ouvindo. Isso porque esse artigo 14º determina que, quando nomeado, o perito deverá cumprir o encargo, salvo justo motivo previsto em lei, sobre penas de multa e sanções disciplinares. Para que fique mais claro, vejamos o texto vigente em tal passagem da Lei 1060. Abre aspas. Artigo 14. Os profissionais liberais designados para o desempenho do encargo de defensor ou de perito, conforme o caso, salvo justo motivo previsto em lei ou, na sua omissão, a critério da autoridade judiciária competente, são obrigados ao respectivo cumprimento, sob pena de multa de 1.000 cruzeiros a 10.000 cruzeiros, sujeita ao reajustamento estabelecido na Lei 6.205, de 29 de abril de 1975, sem prejuízo de sanção disciplinar cabível. Logicamente que a metodologia para atualização desse valor de multas, hoje ela é um pouco diferente, mas você, caso nomeado como perito do juízo, você também estará sujeito, eventualmente, a ter que pagar uma multa, caso não apresente um motivo justo para denegar a nomeação recebida. O parágrafo 1º estabelece que, na falta de indicação pela assistência ou pela própria parte, o juiz solicitará a do órgão de classe respectivo. O parágrafo 2º, continuando aqui o artigo 14, estabelece que a multa prevista nesse artigo reverterá em benefício do profissional que assumir o encargo na causa. Ou seja, o primeiro perito não apresentou justa causa por não aceitar o encargo recebido e foi multado, a multa daí vai para o segundo perito que aceitou sob a condição de AJG. Ou seja, além dos honorários propostos e eventualmente homologados e eventualmente limitados pela legislação vigente, o perito terá direito a receber também essa multa do perito que não apresentou justa causa pela negativa de nomeação. O artigo 15º, por sua vez, estabelece quais seriam estes justos motivos para a recusa da nomeação. Eu sugiro a vocês que deem uma olhada nessa Lei 1060 de 1950, tá? Só para não ficar muito extenso este post. Eu voltarei a discutir estes motivos de escusa com vocês numa outra ocasião. Entretanto, sobre o enfoque do Código de Processo Civil atualmente vigente, que também deve ser conhecido pelos profissionais que pretendem atuar como peritos do juízo. Vamos lá. O artigo 16 estabelece as condições relativas ao mandado do advogado nomeado. O artigo 17 foi revogado e o artigo 18 indica a possibilidade de nomeação de acadêmicos de direito a partir do 4º ano e o artigo 19 aponta a data de entrada em vigor da lei, que ocorreu em 13 de fevereiro de 1950. É certo, gente, que existem outros normativos mais recentes que abordam este mesmo tema, tal como o Código de Processo Civil de 2015, bem como o inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Mas, como eu já disse, abordarei esses detalhes nos próximos posts. Todavia, conforme vocês conseguiram perceber, a Lei 1060, que data de mais de 70 anos atrás, está em vigor e é utilizada até hoje pelas partes,
quando pretende obter este benefício da assistência judiciária gratuita. Eu lembro até hoje um evento do CRC que eu participei no ano de 2016, no qual um dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná palestrou abordando as mudanças que vieram com o novo Código de Processo Civil. E ele comentou que essa lei 1060 é da época em que as pessoas requisitavam os benefícios da assistência judiciária gratuita apenas quando realmente não tinham condições de arcar com as custas e despesas processuais. Ou seja, naquela época as pessoas apenas recorriam a essa lei caso efetivamente precisassem. Ele também abordou a dificuldade dos magistrados em indeferir os pedidos de AJG, visto que, até um certo tempo atrás, bastava uma declaração de próprio punho por parte do requerente, muitas vezes elaborada por seu patrono e por ela assinada, alegando a sua condição de miserabilidade. Eu mesmo já acompanhei um caso em que o juiz de primeira instância negou o pedido de AJG, com base em documentos que foram apresentados pela PAT, tais como comprovantes de rendimentos, declarações de imposto de renda. Mas essa sentença, essa decisão, ela foi cassada pela instância superior, a qual considerou que a simples declaração de miserabilidade apresentada pela parte requerente era suficiente. Pois bem, mas tudo isso está aos poucos mudando, gente. Os magistrados estão sendo mais rigorosos quando de sua análise sobre os pedidos de AJG e muitas vezes solicitam a apresentação de diversas provas documentais dessa alegada deficiência econômica. E até mesmo eles denegam os pedidos de AJG. Mas, como eu disse já no início, esse tema é bastante extenso e controverso. Eu tentarei abordar nos próximos posts diversos outros aspectos que devem ser conhecidos e dominados pelos profissionais que pretendem atuar como peritos do juízo. Buscarei também demonstrar tudo o que eu aprendi em relação à elaboração de propostas de honorário nos casos em que foi concedida a JG, de forma que você consiga afastar ou minimizar as eventuais perdas desta sua verba pericial. Eu agradeço mais uma vez pela audiência e confiança e falo com vocês em breve. Um grande abraço do Pedro Neto.